paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar sobre a lição que fala sobre a vida de Abraão. Abraão, o seu chamado e a sua jornada de fé. Irmãos, já pararam para pensar que quando Deus chamou Abraão, ele não estava saindo de uma vida de carência, mas ele estava trocando o conforto de uma metrópole desenvolvida para uma vida nômade, em tendas no deserto. Amados irmãos, baseado na vida de Abraão, você estaria disposto a obedecer a Deus, abrindo mão do que já está garantido e do conforto para viver em uma total dependência de Deus? Então, irmãos, antes de respondermos essas perguntas, vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui, que o Senhor possa estar nos dando capacidade e sabedoria para ministrarmos esta aula sobre o chamado de oração, sobre essa vida deste homem de fé, de perseverança, que possamos, ó Deus, ministrar com graça e com a autoridade do céu sobre nossas vidas. Rogamos a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. O chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. E diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, segundo ainda, para a banda do sul. Meus irmãos, a lição de hoje nos leva a caminhar sobre a vida de um homem que abandonou tudo por uma promessa invisível. Nesta lição, existem detalhes históricos e culturais que tornam essa jornada ainda mais impressionante para nós que vivemos os desafios da obediência a Deus. São esses desafios, irmãos, que nos farão crescer na fé, como Abraão, e trilharmos um caminho de vitória com Deus. Vamos ver então sobre a fé de Abraão diante do seu chamado. Irmãos, nós vamos ver que o chamado e a obediência de Abraão ocorre quando ele vivia em Ur dos Caldeus, um centro urbano desenvolvido e profundamente idólatra. Deus é quem toma a iniciativa e diz para ele: sai da sua terra. O verbo, irmãos, está no imperativo, revelando a autoridade divina, mas não aquela imposição irresistível. Conforme nós entendemos, vemos claramente a graça preveniente. Deus se revela antes que Abraão o busque. Contudo, essa graça não anula a liberdade humana. Abraão responde voluntariamente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, afirma que ele saiu sem saber para onde ia, mostrando que a fé
precedeu a compreensão plena. A fé de Abraão não é mística, mas relacional. Ele confia na palavra de um Deus que se revela ao homem. A fé bíblica é uma resposta consciente ao chamado gracioso. E todos nós, irmãos cristãos, somos chamados a confiar antes de possuir todas as respostas. A fé madura não exige garantias visíveis. Ela repousa no caráter de Deus. A graça nos alcança, mas a decisão de obedecer continua sendo a nossa responsabilidade. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre todo o caminho antes de dar o primeiro passo. Mas o padrão bíblico é diferente. Deus revela a direção e a fé responde com obediência. Assim como Abraão, muitas vezes somos chamados a sair da zona de segurança e abrir mão de certezas humanas e confiar na condução do Senhor Deus. A vida cristã não é guiada apenas pelo que vemos, mas pela confiança na palavra de Deus. O chamado de Abraão, ela ocorre num momento importante da história bíblica. Após a queda do homem, em Gênesis no capítulo 3, a humanidade mergulha em um processo crescente de corrupção moral e um afastamento de Deus. Isto se evidencia em episódios como a violência generalizada, antes do dilúvio, que está registrado em Gênesis capítulo 6. A soberba humana na Torre de Babel, registrado em Gênesis capítulo 11. Ali em Babel, os povos são dispersos pela terra e as nações passam a viver afastadas do propósito original de Deus. É nesse cenário que surge o chamado de Abraão. Deus inicia, através dele, um plano de restauração para toda a humanidade. Portanto, irmãos, o chamado de Abraão não é apenas a história de um indivíduo, mas o início de um plano redentivo que atravessa toda a Escritura. Deus, então, apresenta 3 promessas centrais para Abraão. Primeiro, uma grande nação. Segundo, um grande nome. Terceiro, ser bênção para todas as famílias da terra. Esse plano aponta para o plano redentivo que culmina em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, irmãos, o chamado de Abraão não é um chamado individual, mas um chamado missional. Entendemos aqui que a eleição não é determinista, mas funcional. Deus escolhe Abraão para que, por meio dele, todas as nações sejam alcançadas. A promessa é universal em alcance. Diz o texto, toda a família da terra, revelando o coração inclusivo de Deus. Entretanto, irmãos, as promessas caminham juntos com a continuidade da fé. O relacionamento, irmãos, pactual exige perseverança. Por isso, irmãos, que Deus nos chama para participar de um propósito maior que a nossa própria história. A bênção recebida deve tornar-se em bênção compartilhada. A fé verdadeira sempre tem impacto missionário. Vamos continuar vendo, irmãos, as bênçãos de Deus para Abraão, para a vida do patriarca. Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 12 e o versículo 2, o Senhor disse claramente para Abraão, eu te abençoarei. Esta bênção, irmãos, envolve proteção, direção e presença divina. Nós vemos que esse texto estabelece um princípio espiritual, ou seja, nós vamos ver que há uma consequência relacional na resposta desse chamado. Na compreensão teológica, bênção não é fatalismo automático, mas sim fruto de um relacionamento contínuo. Nós vemos que a fidelidade mantém o fluxo da promessa. Deus também declara, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos que a bênção de Abraão não foi um privilégio egoísta, mas sim um instrumento redentivo. Com isso, irmãos, nós estamos aprendendo hoje que a maior bênção não é apenas prosperidade material, mas vivermos sob a direção de Deus em todas as coisas. Aos 99 anos, Abrão, ele teve o seu nome mudado para Abraão, ou seja, pai de uma multidão ou pai de muitas nações. Abraão foi chamado o amigo de Deus devido à sua obediência ao chamado que Deus lhe fez. Vamos ver também, irmãos, sobre a vida de obediência de Abraão a Deus. Uma coisa interessante de sabermos que Abraão, ao chegar ao destino ordenado por Deus, ele encontrou ali muita escassez em vez de abundância. E este, irmãos, é um dos maiores desafios para um adulto. Muitas vezes pensamos que estarmos no centro da vontade divina pode nos livrar de crises financeiras, dificuldades externas e tantos outros problemas da vida. Mas o início da posse da promessa podem envolver obstáculos que
testam se confiamos nas bênçãos recebidas ou no Deus da bênção. Então, irmãos, a verdade é que precisamos seguir o exemplo de Abraão, que é o nosso pai da fé, que ao ser chamado, ele não atentou para as dificuldades que viriam. Ele permaneceu firme, apenas crendo e confiando no Senhor. Por causa da sua fé e determinação, ele é considerado o pai da fé, aquele que nos inspira a seguir na jornada e permanecermos fiéis a Deus em meio às nossas lutas e provações. Irmãos, nós vamos então que Abraão, ele atende o chamado de Deus. Nós vemos então em Gênesis 12:4, que diz: partiu, pois, Abrão. A fé se materializa em movimento. Ele não apenas crê intelectualmente, ele age. Por isso que fé salvadora é a fé obediente. Então, irmãos, a graça capacita, mas ela não substitui a ação humana, a nossa ação, a nossa escolha. Existe cooperação entre a iniciativa divina e a resposta humana. Abraão deixa a sua segurança, a sua estabilidade e a sua identidade cultural. Então nós vemos, irmãos, que a obediência, ela envolve renúncia. Não basta sentir-se chamado, nós precisamos de responder concretamente. Então, o discipulado cristão exige decisões práticas, decisões que confirmem a nossa fé. Muitas pessoas até reconhecem a voz de Deus, sentem o toque do Espírito Santo e até concordam com a direção divina, mas permanecem paradas. Abraão nos ensina que a fé verdadeira se manifesta em nossas atitudes. Ele ouviu a voz de Deus, mas também tomou a decisão de partir. A fé que realmente crê é aquela fé que se levanta e caminha na direção que o Senhor Deus apontou. Irmãos, a trajetória de Abraão não foi apenas um deslocamento de coordenadas, mas a maior ruptura cultural da Idade do Bronze. Ele abandonou o concreto de uma das cidades mais avançadas do mundo na época para viver sob a dependência exclusiva da voz de Deus em um território desconhecido. Então agora vamos ver detalhadamente essa expedição com profundidade histórica e geográfica. Primeiro, Ur, a saída da metrópole tecnológica. Bom, a cidade e a região era localizada na Mesopotâmia, atual Iraque. Ur era o estado da arte da antiguidade. Situada na planície aluvial entre os rios Tigre e Eufrates, a cidade era um porto próspero conectado ao Golfo Pérsico. Ur possuía casas de 2 andares com pátios internos e um sistema de drenagem de águas que muitas cidades modernas invejariam. Uma das curiosidades fascinantes é que Ur era o centro das escolas de escribas, onde se utilizava a escrita cuneiforme para registrar contratos comerciais de longa distância. Sair de Ur significava abandonar uma sociedade baseada em leis escritas e segurança financeira para viver como um nômade, sem garantias humanas. Abraão trocou o conforto de uma metrópole cosmopolita por uma jornada onde sua única bússola era a promessa divina. Segundo, Harã, o ponto de espera e transição. Situada na fronteira entre a atual Turquia e a Síria, Harã ficava em um planalto alto e seco, servindo como um principal cruzamento de rotas de caravanas da época. O nome Harã significa literalmente estrada ou rota. Uma curiosidade geográfica única é que a região é famosa por suas casas colmeias, feitas de tijolos de barro com tetos em forma de cone, projetadas para manter o interior fresco, mesmo sob temperaturas de 50 graus Celsius. Abraão interrompeu sua caminhada aqui até a morte de seu pai, Terá, mostrando que Harã era um lugar de quase chegada, a última fronteira antes de entrar em Canaã. Terceiro, Siquém, o portal de entrada no coração de Canaã. Localizada em um vale estratégico e fértil entre os montes Ebal e Gerizim, no centro da terra de Canaã. Siquém significa ombro, descrevendo perfeitamente sua posição entre as montanhas. O Carvalho de Moré era um marco geográfico que servia como ponto de referência para os viajantes.
Uma curiosidade é que Moré significa instrutor, indicando que aquele local era um centro de ensino ou assembleia local. Foi ali que Abraão levantou o seu primeiro altar, demarcando espiritualmente o território que ainda era dominado pelos cananeus. Quarto, Betel e Ai, o alto da montanha e a visão da promessa, uma região de montanhas escarpadas e pedregosas, situada na espinha dorsal da terra prometida. Abraão armou sua tenda em um cume elevado entre Betel, que significa casa de Deus, e Ai, que significa a ruína. Geograficamente, este é um dos pontos de observação mais importantes de Canaã. Em dias claros, é possível ter uma visão panorâmica do Vale do Jordão, que fica ao leste, e as colinas que descem para o Mediterrâneo, que fica a oeste. Abraão escolheu o topo para adorar, visualizando toda a extensão da herança de seus descendentes enquanto vivia em tendas. Quinto, Egito, o refúgio no graneiro do mundo. Fica na região delta do Nilo, uma área de terras baixas extremamente férteis devido às inundações do rio. Enquanto Canaã dependia das chuvas do céu, porque era uma agricultura de sequeiro, o Egito dependia das cheias anuais do Nilo. Uma curiosidade geográfica é que o delta era o local onde os semitas eram vistos com desconfiança. Os egípcios consideravam pastores de ovelhas como uma classe inferior. Abraão desceu ao Egito fugindo da fome, enfrentando não apenas um teste de provisão, mas um choque cultural e de caráter em meio à opulência do Império Médio. Sexto e último, Hebrom, o lar definitivo e a posse legal. Hebrom é uma das cidades mais altas e antigas da Judéia, situada a 930 metros acima do nível do mar. Hebrom significa comunhão ou aliança. A curiosidade é que a compra da caverna de Macpela feita por Abraão seguiu rigorosamente os padrões de contratos hititas da Idade do Bronze. Naquela época, ao comprar um terreno que incluía árvores, o comprador garantia o direito de propriedade perpétua para seus descendentes. Macpela significa caverna dupla. Este local geológico tornou-se o primeiro e único pedaço da terra prometida que Abraão possuiu legalmente em vida, servindo como título de prosperidade espiritual e físico para toda a nação de Israel. Então a conclusão que eu deixo para os irmãos é a seguinte: a jornada de Abraão ensina que a fé exige caminhar sem um mapa humano, confiando apenas na direção divina. Ele saiu de uma civilização de concreto e luxo para viver em tendas, provando que o verdadeiro lar não é definido por coordenadas geográficas, mas pela obediência ao chamado do Criador. Cada altar levantado em solo estrangeiro foi uma declaração de que a promessa de Deus é mais sólida que as muralhas de Ur ou as pirâmides do Egito. Irmãos, uma outra coisa também importante, que está registrado em Gênesis, no capítulo 13, versículo 8 e 9, nós vamos ver também o descuido do patriarca. Após eles retornarem do Egito, Abraão e o seu sobrinho Ló estavam muito prósperos. A Bíblia relata que ambos possuíam muitos rebanhos, servos e bens. Toda a prosperidade acabou gerando um problema inesperado. A terra ali já não comportava mais os dois juntos. Por consequência, começou então a surgir conflitos entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E esse tipo de disputa é comum ali naquela região que é semiárida, onde pastagens e fonte de água eram recursos limitados. E além disso, irmãos, o texto bíblico acrescenta um detalhe importante. Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 13, versículo 7, nesse tempo, Abraão e Ló não estavam ali sozinhos. O texto diz que os cananeus e os fariseus habitavam também ali.
Ou seja, o conflito ali entre os dois não estava acontecendo isoladamente. Havia ali, irmãos, outros povos que estavam observando o que estava acontecendo. Abraão provavelmente estava entendendo que aquela situação traria um testemunho negativo. Então, provavelmente ele decide agir rapidamente para resolver e trazer a paz. Então, ali, quando surgem os conflitos com os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão, então, permite que o seu sobrinho Ló escolha primeiro a terra que ele vai peregrinar. E Ló escolhe, nós sabemos, as campinas férteis próximo de Sodoma. Embora, irmãos, o gesto de Abraão demonstre generosidade, e nesse processo também, irmãos, demonstra um certo relaxamento no discernimento espiritual, porque Ló escolhe com base na aparência, como se ali fosse um jardim do Senhor. Mas ele, Ló, ignora o ambiente moral. Por isso, irmãos, na nossa perspectiva, decisões humanas têm consequências reais. Deus até respeita a escolha, mesmo quando são equivocadas. Nem toda escolha baseada, irmãos, na aparência resulta em bênçãos de Deus. Por isso que nós cristãos precisamos discernir espiritualmente antes de decidirmos. A generosidade de Deus deve caminhar com a prudência humana. Vamos falar também, irmãos, um pouco sobre a passagem de Abraão por Harã. Abraão, ele parte de Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia, mas ele se estabelece temporariamente, juntamente com sua família, em Harã. E sabemos que acompanharam Abraão, também o seu pai Terá, seu sobrinho Ló e parte de sua família. E sabemos que o chamado de Deus para Abraão era para que ele deixasse a sua parentela. Mas seu pai Terá o acompanha nessa peregrinação. O que nós aprendemos, irmãos, é que essa passagem por Harã de Abraão representa para nós, então, uma obediência parcial. Nós vemos que Abraão só prossegue após a morte de seu pai. E nós aprendemos, então, com isso, que o ser humano ele pode retardar a promessa do cumprimento divino em nossas vidas. Por isso, nós devemos estar atentos a todos os detalhes em nosso relacionamento com Deus, para que nada mesmo venha impedir que o propósito do Senhor seja cumprido na vida de cada um. A perseverança é indispensável para que todo o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Vamos ver, meus irmãos, que não é porque Deus tem um chamado, uma promessa maravilhosa em nossas vidas, que tudo será só bênçãos, vitórias. Vamos encontrar Abraão enfrentando muitas lutas na cidade de Canaã. Conforme nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 5 a 9, a chegada de Abraão em Canaã, ela inaugura uma nova fase da revelação pactual. Canaã, meus irmãos, ela é simultaneamente um espaço de promessas de Deus, mas também de muitas provas, muitas lutas e dificuldades para Abraão. A tensão entre a promessa divina e a realidade histórica constitui o eixo teológico desta etapa da narrativa patriarcal. O texto, meus irmãos, ele afirma que havia fome naquela terra. A terra prometida, ela não se apresenta como um ambiente imediatamente favorável. A narrativa, ela estabelece uma tensão teológica deliberada. Portanto, nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele promete bênçãos para Abraão, ele promete muitas vitórias, mas o que nós percebemos pelo texto é que a escassez era grande em Canaã. Canaã, portanto, não é apenas um território ou um espaço geográfico, mas um lugar onde se manifesta a interação entre graça divina e a resposta humana. Então, falando sobre a dificuldade contra a fome que Abraão vivenciou logo após chegar à Terra Prometida, surge então essa escassez que ele não aguardava. Veja, irmãos, que a promessa não eliminou as provações na vida de Abraão. Abraão, então, desce ao Egito e o texto não cita que ele consultou ao Senhor Deus para tomar essa decisão. Vemos então que as provações revelam a autenticidade da fé do homem. Deus, então, irmãos, não impede todas as dificuldades. Ele forma caráter por meio delas. Então isso implica dizer que estar na presença de Deus não é ausência de provações. A fé precisa permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. Muitas vezes nós imaginamos que quando estamos no centro da vontade de Deus,
tudo acontecerá de forma favorável e sem dificuldades. Então, a experiência de Abraão mostra, até mesmo na terra da promessa, pode surgir tempos de escassez. E as provações revelam realmente onde está a nossa confiança. Se está na circunstância, irmãos, que nós vivemos, ou se é no Deus da promessa. Com tudo isso, irmão, nós estamos vendo a dificuldade que nós temos de permanecer no lugar certo. Logo após Abraão receber as promessas de Deus e chegar a Canaã, ele vai enfrentar, como nós estamos vendo, uma grande prova, uma fome severa na terra. Esta região onde Abraão está, que é Canaã, ela necessitava fortemente das chuvas sazonais naquele lugar. Enquanto lá no Egito eles possuíam um rio Nilo que favorecia toda a atividade agrícola e garantia então ali o alimento para o povo. Então era comum muitos daqueles povos recorrer ao Egito em tempos de crise. E aí nós vamos ver que no texto bíblico ele nos mostra que Abraão não consultou a Deus o fato de ele ir ao Egito. Aí nós vamos ver que a sua escolha então parece ter sido motivada principalmente pela necessidade imediata. Nesse sentido, irmãos, o Egito aí passa a simbolizar, dentro da narrativa, a busca da segurança em recursos humanos ao invés de depender totalmente do recurso de Deus. O Egito, então, aí, irmãos, simboliza dependência humana. Ao descer ao Egito, Abraão sai temporariamente da promessa de Deus. Contudo, Deus, na sua graça, intervém e o traz de volta. Aí nós vamos ver que a graça de Deus, a graça operadora, intervém mesmo em caso de decisões precipitadas. Por isso que no nosso conceito teológico, o crente, sim, ele pode afastar-se das promessas de Deus, mas ele pode retornar diante do seu arrependimento e da sua renovação de fé. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender que desvios não precisam ser permanentes. Se você, porventura, está desviado ou afastado, desanimado, Deus oferece para você retorno. O importante é não permanecer distante das promessas de Deus. E essa descida de Abraão ao Egito causou a ele muitos problemas. Inclusive, ele teve dificuldade de falar a verdade e comprometeu até a sua integridade. Então, irmãos, quando Abraão chegou ao Egito, ele disse ali para os egípcios que a sua esposa, Sarai, era a sua irmã. E nós vemos que aos 75 anos de idade, Sarai, a esposa de Abraão, ela era uma mulher bela, impressionou a todos, inclusive o próprio faraó. Sarai, então, ela foi levada ao palácio de Faraó, mas ela não chegou a ser mulher de Faraó, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Foi o medo de morrer que levou Abraão, então, a mentir a respeito da sua esposa. Então, irmãos, esse medo de Abraão acabou comprometendo a sua integridade e ele, então, mentiu. Então, mesmo o pai da fé, ele demonstrou certa fragilidade. Nós sabemos, então, que a fé ela é progressiva. Deus, então, disciplina Abraão, mas jamais o abandona. Olha, irmãos, nós aprendemos que mesmo o crente genuíno, ele pode falhar, ele pode pecar, mas mesmo assim, nós somos chamados ao arrependimento constantemente. Aprendemos, então, que Deus inicia, sustenta e promete. Mas nós, como crentes, precisamos responder a Deus, ou seja, perseverar e cooperar com a graça. Graça e paz, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, teólogos e todos que têm fome autêntica da Palavra de Deus. Hoje abrimos as cortinas de um novo trimestre. As lições desse trimestre nos convidam a caminhar com os patriarcas e nós vamos começar exatamente no marco zero da história da redenção. O nosso tema da lição 1 é monumental. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto de Josué 24 não está no começo da narrativa abraâmica. Está quase 500 anos depois, nas palavras finais do homem que conduziu Israel para a terra prometida. Josué fala com uma nação que havia sido gerada pelo chamado de Abraão e ele diz: assim diz o Senhor,
Deus de Israel. Da além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Esse é o ponto de partida teológico que destrói qualquer leitura superficial sobre o pai da nossa fé. Josué não está reconstruindo a história para glorificar Abraão, está proclamando um evangelho. Está dizendo à nação de Israel: vocês não estão aqui porque os seus antepassados eram melhores. Vocês estão aqui porque a graça de Deus desceu sobre um idólatra. A arqueologia moderna escavou a cidade de Ur dos Caldeus. Elas revelaram uma realidade muito diferente daquela que nós imaginamos das cidades antigas. Ur não era um acampamento de tendas no deserto, era uma das metrópoles mais sofisticadas do mundo antigo. Uma cidade suméria riquíssima. No coração urbano de Ur erguia-se uma pirâmide, o Zigurate de Nana, uma pirâmide escalonada dedicada ao deus Lua. Essa Zigurate era o centro religioso econômico da cidade. O próprio pai de Abraão estava no epicentro dessa cidade. Deus não varreu o mundo em busca de um monoteísta pré-existente que merecia a atenção divina. Deus atravessou os portões de uma metrópole pagã, entrou em uma família de sacerdotes idólatras e decretou graça sobre um homem que não havia feito absolutamente nada para merecê-la. Esta é a sola gratia mais escandalosa do Antigo Testamento. A segunda questão importante aqui é que, com esse cenário de densa idolatria em mente, avançamos para o versículo que dividiu a história da humanidade, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. No texto hebraico, o imperativo de Deus para Abraão aparece em duas palavras absolutas e cortantes: lek, leca. Literalmente, vai para ti mesmo, ou vai por tua própria conta, ou em benefício de ti mesmo. A Septuaginta traduz como um auristo imperativo: sai de uma vez. Não é uma recomendação, é uma ordem com caráter de irrevogabilidade. Vemos aqui uma anatomia tríplice de ruptura. Deus exigiu uma desconstrução em 3 camadas progressivas. Primeiro é a expressão hebraica Mei Artizesham, da tua terra. Abandone a sua pátria, a sua segurança geográfica e econômica. A segunda palavra hebraica é Umimoladetica, da tua parentela. Abandone o seu clã. No mundo antigo, quem saía das muralhas da cidade sem um grupo de guerreiro era presa de bandidos. A terceira palavra é Umibeit Aviká, da casa de teu pai. Abandone o seu núcleo de identidade mais íntimo e principalmente a religião herdada. A ordem para sair da casa do pai ganha um peso dramático quando lemos Gênesis 11:31. O texto revela que Tera, o pai, já havia tentado fazer essa viagem e tomou Tera a Abraão e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Tera começou a jornada em direção a Canaã, mas no meio do caminho chegou a Harã e estacionou. A arqueologia explica o porquê. Harã era a cidade gêmea de Ur, o segundo maior centro de adoração ao deus Lua, Nana, no Antigo Oriente. Quando Tera viu a conveniência e a religião familiar em Harã, ele desistiu da promessa e morreu ali. Abraão teve que romper com a estagnação geracional. O imperativo Ek-Leka exigia que Abraão não cometesse o mesmo erro do pai, a obediência pela metade. Quantos crentes hoje saem de Ur do mundo, mas estacionam na Harã da religiosidade conveniente, morrendo no meio do caminho, sem nunca pisar nas promessas de Canaã? Abraão teve que deixar o túmulo de seu pai e a religião do seu pai para alcançar o futuro de Deus. O chamado de Deus custa tudo o que você é. Outra questão importante está no contraste de Babel, Abraão e as promessas. Moisés colocou a narrativa da Torre de Babel em Gênesis 11, imediatamente antes do chamado de Abraão, Gênesis 12. A justa posição é teologicamente deliberada. Em Babel, o homem diz:
façamos-nos um nome. A religião das obras tenta subir, o resultado é o juízo e a dispersão. Mas em Gênesis 12, Deus encontra um homem que não construiu nada e diz a ele: eu engrandecerei o teu nome. O que os babelenses tentaram roubar com soberba, Deus concede a Abraão como puro dom da graça. Vejam as 7 promessas que Deus faz a Abraão, uma aliança unilateral. Deus está selando o chamado de Abraão com 7 cláusulas unilaterais. Notem, Abraão não assina nada, é Deus quem faz as promessas. Abraão recebe primeiro: de ti farei uma grande nação. O impossível biológico, pois Sara era estéril. Segundo, Deus disse: eu te abençoarei, a verdadeira provisão divina, substituindo as mentiras da falsa religião de Ur dos caldeus. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, sê tu uma bênção. Abraão como canal, não como reservatório. 5, abençoarei os que te abençoarem. E 6, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus assume a defesa do seu eleito. E em 7º lugar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós vamos para a nossa 4ª questão. O evangelho aqui está sendo pregado a Abraão. Esta 7ª promessa exige que mergulhemos na hermenêutica paulina. O que Deus estava comunicando? Gálatas 3:8 diz: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas em ti. O peso desta frase é esmagador. Paulo está fazendo uma declaração hermenêutica de categoria. Quando Deus pronunciou as palavras de Gênesis 12:3 no ouvido de Abraão, o Espírito Santo estava pregando o evangelho de forma antecipada. Isso significa que a aliança abraâmica não é um projeto geopolítico étnico. Significa que a missão universal estava inscrito no DNA da aliança desde o princípio. Abraão foi eleito como a planta baixa da redenção cósmica. Todo o arco da narrativa de Abraão é uma sombra tipológica da vida, morte e ressurreição do Filho unigênito de Deus. Quando você dobra o joelho e é perdoado no nome de Jesus, você é o cumprimento da 7ª promessa feita sobre as estrelas de Ur. Temos aqui então uma outra questão. Como Abraão responde? Hebreus 11:8 mostra: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Veja, o texto de Gênesis 12:6 é milimetricamente específico. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Por que o Espírito Santo registrou o nome dessa árvore? A palavra Moré no hebraico significa mestre ou oráculo. A arqueologia revela que aquele carvalho era um santuário pagão cananeu, um lugar onde sacerdotes ímpios buscavam adivinhações demoníacas nas folhas da árvore. E o que Abraão fez ali? No verso 7, edificou ali um altar ao Senhor. Abraão não construiu o seu altar num lugar neutro. Ele vai exatamente no centro da adoração a falsos deuses de Canaã e finca a bandeira de Iavé. Ele está dizendo: a partir de hoje, quem fala nesse território não é mais os oráculos de Moré, mas é o Deus Altíssimo. É uma espécie de declaração de ocupação territorial através da adoração. Logo depois, movido pela fome, Abraão vai fugir para o Egito. Gênesis 12:10 diz: e havia fome na terra, e Abraão desceu ao Egito. A primeira experiência de Abraão na terra da promessa não é a prosperidade, é a escassez extrema, Raab, a fome. E Abraão entra em um colapso de fé, ele abandona a terra da promessa e desce ao Egito,
que tipifica o sistema do mundo. No Egito, o medo paralisa o patriarca. Ele entrega Sara, a mulher da aliança, com uma meia-verdade que é uma mentira completa, colocando o plano de redenção da humanidade em risco extremo para salvar a sua própria pele. Sara é levada para o palácio de Faraó. O plano de Deus parece colapsar. Mas Gênesis 12:17 declara: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Deus intervém sobrenaturalmente. E é aqui que nós temos um dos mistérios mais profundos da tipologia bíblica. Embora a descida ao Egito tenha sido uma covardia de Abraão, a soberania divina transformou esse evento em uma tipologia escatológica perfeita. Na literatura judaica há um princípio que diz: as ações dos pais são um sinal para os filhos. Séculos antes de Moisés nascer, vejam o paralelo absoluto. Uma fome severa obriga Abraão a descer ao Egito. Uma fome severa obriga Jacó a descer ao Egito. Segundo, o governante egípcio oprime a semente da promessa. O faraó oprime os hebreus. Terceiro, Deus intervém enviando grandes pragas. Gênesis 12:17. Depois, Deus envia as 10 pragas. Êxodo 7:12. E em quarto lugar, Faraó expulsa Abraão de lá, em Gênesis 12:20. E agora Faraó implora para Israel sair do Egito. Em quinto lugar, Abraão sobe do Egito carregado de riquezas, prata e ouro. Gênesis 13:2. Depois, Israel sai do Egito despojando os egípcios. Êxodo 12:35. Mesmo no meio do fracasso moral de Abraão, Deus estava tecendo o mapa profético da redenção da nação. A fidelidade de Deus não apenas consertou o nosso erro, mas transformou em um testemunho da sua graça majestosa. Uma outra questão importante foi quando Abraão sai do Egito. Ele retorna ao lugar do primeiro altar, entre Betel e Ai, em Gênesis 13:4. Agora ele aprende a depender da graça. A vida de Abraão, a partir dali, é marcada por 2 símbolos: tendas e altares. A tenda representa a espiritualidade peregrina, mostra que ele nunca se apegou àquela terra. O altar é a prioridade da adoração, mostra que por onde ele ia, Deus estava em primeiro lugar. O cristão que parou de viver em tendas e de levantar altares se tornou um pagão com vocábulo religioso. Ele construiu impérios nessa terra como se fosse viver para sempre e parou de consagrar a Deus os territórios da sua vida. Precisamos sermos confrontados hoje, crentes do século 21. Nós ainda vivemos em tendas ou nós enterramos o nosso coração nas acumulações das riquezas deste mundo? Você ainda levanta altares? Ainda há culto nas nossas casas? Ainda fazemos leitura devocional com a nossa família? Abraão levantou um altar diante do oráculo do demônio. Você tem levantado o altar de Deus no meio da cultura hostil do seu trabalho, da sua escola e da sua universidade? E talvez por causa da sua incredulidade, o Egito está te atraindo, mas a graça de Deus luta com você para arrancar você de lá, como lutou com Abraão. Faça como Abraão, volte a Betel, volte ao altar. A ordem de Deus para você continua sendo Ecleca. Sai da zona de confronto, rompe com o arã da estagnação. E onde quer que você arme a sua tenda e que a primeira pedra assentada seja o altar da adoração, que cada um de nós possamos ouvir o chamado de Deus, que possamos sair do nosso conforto, que possamos deixar o pecado e a incredulidade e atender ao chamado de Deus, de entregar nossa vida, nossa família, tudo que somos e tudo que temos ao nosso Deus. Que nós possamos desenvolver uma mentalidade peregrina, de que nós não pertencemos aqui, de que nós não estamos aqui para experimentar o melhor dessa terra, estamos aqui para servirmos o Senhor, para prestarmos a Ele culto, para testemunharmos em lugares aonde altares
de adoração aos deuses seculares estão sendo levantados. Deus chamou eu e você para levantarmos altares no nosso bairro, na nossa escola, na nossa universidade, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, nós devemos levar o nosso altar. Que Deus abençoe você, que sejamos construtores de tendas e de altares para a glória do nosso Deus. A Deus toda a glória. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. A paz do Senhor, irmãos, nós chegamos no momento do nosso quiz, onde nós vamos testar os seus conhecimentos e saber se você aprendeu todo o conteúdo dessa aula. Primeira pergunta. Sobre o chamado de Abraão, é correto afirmar que: letra A, o chamado anulou a liberdade de Abraão. Letra B, a promessa dispensou a fé contínua. Letra C, o chamado foi graça de Deus que exigiu resposta de fé. Ou letra D, Abraão já era fiel antes da revelação em U. Tempo na tela.
E o tempo acabou e a resposta certa é a letra C. O chamado foi graça de Deus que exigiu a resposta de fé. Segunda pergunta. As lutas de Abraão em Canaã mostram que: letra A, a terra prometida garantia prosperidade imediata. Letra B, a promessa elimina as dificuldades. Letra C, a ida ao Egito foi ordenada por Deus. Ou letra D, a promessa não elimina provas nem desafios da fé. Mais uma vez, tempo na tela. Tempo encerrado, e se você respondeu a letra B, a promessa elimina dificuldades, infelizmente você errou, porque a resposta correta é a letra D. A promessa não elimina provas nem desafios da fé. Terceira pergunta. Na separação entre Abraão e Ló, entende-se que: letra A, as escolhas humanas trazem consequências reais. Letra B, Ló foi predestinado irresistivelmente a Sodoma. Letra C, Abraão perdeu parte da promessa ao ceder a escolha. Ou letra D, a decisão de Ló não teve relevância espiritual. Tempo na tela. E o tempo se encerrou e a resposta correta é a letra A. As escolhas humanas trazem consequências reais. Quarta pergunta. A descida ao Egito e a omissão sobre Sara revelam que: letra A, a eleição torna o patriarca moralmente perfeito. Letra B, a fraqueza humana não elimina a responsabilidade diante de Deus. Letra C, Deus aprovou a estratégia de Abraão como modelo. Ou letra D, o fim justifica os meios quando a promessa está em risco. Tempo na tela. Tempo encerrado mais uma vez e a resposta correta é a letra B. A fraqueza humana não elimina a responsabilidade diante de Deus. Quinta e última pergunta. A permanência de Abraão como peregrino em Canaã indica que: letra A, ele nunca recebeu promessa real da terra. Letra B, a promessa seria imediata e completa. Letra C, a promessa dependia da força militar de Abraão. Ou letra D, a promessa se cumpre progressivamente e exige perseverança na fé. Pela última vez, tempo na tela. Se você respondeu a letra D, parabéns, você acertou. A promessa se cumpre progressivamente e exige perseverança na fé. Esse foi o nosso quiz de hoje, eu espero que vocês tenham acertado e aprendido. Até a próxima! Então, irmãos, para encerrar a aula, vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, gratos por essa aula, que essa lição possa ser aplicada a cada coração, que possamos ter uma fé perseverante, possamos ter uma vida obediente ao Senhor, que possamos ter a bênção do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz, irmãos. Paz, A paz, irmãos. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós mergulha num profundo... O quê? Não. Aí não. Você quebrou. Aí você me quebrou. Onde pastagens e fonte de água eram... Eram o quê? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?